Bom dia! Hoje são 3 de outubro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou fazendo uma pequena série com o título Allan Kardec e os 10 Mandamentos. Dou uma paradinha aqui para fazer este vídeo em função de uma notícia recente. Antes de entrar na notícia, mando aqui um abraço para o internauta Rubens Simões, que mora em Caldas Novas, aqui perto de Brasília, 300 quilômetros. Caldas Novas é a cidade que tem o maior parque hidrotermal do mundo. Um lugar maravilhoso, cidade fantástica, e sempre vou a Caldas Novas. Portanto, aí um abraço ao Rubens Simões. Muito bem. Há 2 dias saiu aí, entre aspas, a nova delação do Antônio Palocci, né? O língua presa, o ex-petista. E foi veiculado pela imprensa brasileira, principalmente televisões. Eu assisti aos jornais, e ali, dando ênfase à afirmação do Palocci de que o Luiz Inácio Lula da Silva, sabia da corrupção na Petrobras. Sabia da corrupção na Petrobras. Isso aí foi a tônica, a notícia mais veiculada da delação de Palocci. A de que Lula sabia da corrupção na Petrobras. E, lamentavelmente, não vi um jornalista sequer, um repórter sequer, dizer que isso aí não é coisa nova. Ao contrário, é coisa velha. Parece até que os jornalistas brasileiros fazem uso de substância alucinógena. Parece até, porque perde a memória, sofre de amnésia. Ora, não é novidade alguma dizer que Lula sabia da corrupção na Petrobras. Isso não é novidade. Isso é certeza. E por quê? Porque o Lula foi condenado justamente por isso. Ele não foi condenado por apenas saber dos casos de corrupção na Petrobras. Ele foi condenado por estar envolvido na corrupção ocorrida na Petrobras. Então, o Palocci dizer aí que Lula sabia da corrupção lá na Petrobras, isso aí é coisa velha. Coisa tão velha que o Lula foi condenado justamente por isso. Entendeu? Então, vamos aqui ao quadro para que você entenda. Correto? Muito bem. Condenação de Lula. Vamos aqui. Condenação de Lula. O Lula foi condenado por sentença prolatada pelo juiz Sérgio Moro por 2 crimes. Correto? Eu fiz uma série aí, ainda vou continuar a série, mostrando as provas que levaram Lula à condenação. Então eu tenho um vídeo aí com o título O Processo Lula Triplex. Muito bem. Então o Lula foi condenado, na verdade, por 2 crimes, e não apenas por um. Ele foi condenado por corrupção passiva em relação aos contratos com a Petrobras. 3 contratos, correto? E ele foi condenado também por lavagem de dinheiro. Isso aí referente ao apartamento triplex lá em Guarujá. Eu estive lá e fiz um vídeo aí do prédio. Muito bem. Você vê na televisão, nos jornais de televisão, você vê a informação não correta. Eles dizem que Lula foi condenado, dizem assim, não, Lula está preso porque foi condenado na corrupção do triplex. Então,
A pessoa, o espectador, ele assiste a esse jornal e pensa que o Lula está preso hoje em Curitiba apenas por causa da lavagem de dinheiro em relação ao triplex no Guarujá. E não é verdade. Lula se encontra preso hoje não porque foi condenado apenas por lavagem de dinheiro em relação ao triplex, mas também por corrupção passiva em relação aos contratos com a Petrobras. Entendeu, gente? Então Lula está preso hoje em relação a esses crimes aqui, e não apenas ao crime envolvendo o triplex. E é assim que os jornais da televisão, jornais televisivos, dizem, não é? Que Lula está preso em relação ao triplex, como se ele não tivesse sido condenado em relação à corrupção passiva. Então o certo é isso aqui, correto, gente? Muito bem. Coloquei aqui os corruptos nesse processo da Lava Jato, não é? E coloquei os 4 aqui apenas para você entender o caso aí da corrupção na Petrobras. Paulo Roberto Costa, ele estava na diretoria de abastecimento da Petrobras, certo? Paulo Roberto Costa, ele foi beneficiado aí por delação, não é? Muito bem. O Renato de Souza Duque estava na diretoria de engenharia ou serviços da Petrobras, correto? O João Vacari Neto, o ex-tesoureiro do PT, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na época, correto? Muito bem. Esses 3 últimos aqui, ó, o Renato de Souza Duque, o João Vacari Neto e o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, que nomeou os 2, Paulo Roberto e o Renato de Souza Duque, esses 3 aqui estavam bem amarrados. Por quê? Porque o Paulo Roberto Costa foi colocado também pelo Lula, que é o presidente que nomeia diretores da Petrobras. Então foi colocado na diretoria de abastecimento, tudo isso em conchavos com outros partidos. Então o Lula nomeou o Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras. E o Paulo Roberto Costa recebia dinheiro, uma fortuna de empresas, por meio de contratos, não é? E aí as propinas. E as propinas aqui, uma parte das propinas aqui, arrecadadas por Paulo Roberto Costa, eram destinadas ao Partido Progressista, PP. Certo? Então, diretoria de abastecimento, propinas para o Partido Progressista, o PP. Já o Renato de Souza Duque foi nomeado pelo Lula para a diretoria de engenharia ou serviços da Petrobras. E esse Renato de Souza Duque, ele arrecadava propinas de empresas por meio dos contratos e aí entregava para o PT, por meio de João Vacari Neto, correto? Então os 3 aqui, Renato de Souza Duque, João Vacari Neto e Luiz Inácio Lula da Silva, os 3 aqui estavam sempre em contato. E você vai ouvir agora, eu resolvi colocar aqui, você vai ouvir agora o que o Renato de Souza Duque disse para o juiz Sérgio Moro no encontro com Lula, marcado por João Vacari. Olha aí os 3, ó. No encontro com Lula, marcado pelo João Vacari Neto, esse encontro lá no aeroporto em São Paulo, Congonhas. Você ouvirá o que diz o Renato de Souza Duque sobre esse encontro com o Lula e também ouvirá o que o Lula diz sobre esse encontro também, correto? E aí eu vou explicar para você como é esse truque aqui, corretinho? Então, muito bem, vamos ouvir aí primeiro o que o Lula diz ao juiz Sérgio Moro, ali em seu interrogatório,
o que ele fala sobre esse encontro que ele teve com o Renato Duque, o encontro marcado pelo João Vacari, olha os três aqui, pelo João Vacari. Então o Lula vai dizer aí como foi esse encontro com o Renato Duque, certo? Vou colocar aqui no quadro, escrever a fala de Lula, e aí você verá o problema, certo? E depois colocarei a fala do Renato Duque, certinho? Então vamos aqui ao quadro e ouça aí o que o Lula diz sobre esse encontro, certinho? Então vamos lá. Bem, o senhor disse que o senhor não fez nenhuma solicitação então ao Partido dos Trabalhadores ou alguém dos Partidos dos Trabalhadores para que esses fatos fossem apurados, para verificar se teriam procedência ou não? Não. Eu não entendi então no contexto por que o senhor procurou especificamente, como o senhor afirma, o senhor Renato Souza Duque. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior, né? E eu falei para o cara, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava. O senhor procurou algum outro ex-diretor da Petrobras com esse mesmo propósito? Não. Muito bem, você ouviu aí a fala do Lula diante do juiz Sérgio Moro. Coloquei aqui no quadro o que o Moro perguntou e o que o Lula respondeu. E veja aí o problema em que Lula entrou. Muito bem, o Lula diante de Moro. O Moro pergunta assim: o senhor disse que não fez nenhuma solicitação então ao Partido dos Trabalhadores para que esses fatos fossem apurados, para verificar se teriam procedência ou não? Eis a pergunta aí do Moro. O Moro quer saber se o Lula, quando soube de casos de corrupção lá na Petrobras, se o Lula, como presidente do Brasil, a maior força na Petrobras, o homem que nomeia os diretores da Petrobras, se o Lula tomou alguma providência diante do PT, Partido dos Trabalhadores, para verificar se aquelas notícias de corrupção tinham procedência ou não. Ele perguntou se o Lula fez isso. E a resposta do Lula: não. Veja, o homem que nomeou os diretores da Petrobras, indicados por vários partidos políticos, e o Renato Duque aqui, que pegava propina para o PT, foi indicado pelo PT. E o Lula o nomeou. Então o juiz Sérgio Moro quer saber se o Lula cobrou isso do Partido dos Trabalhadores para verificar casos de corrupção, e aqui referentes ao Renato de Souza Duque, indicado pelo PT e nomeado pelo PT, pelo Lula. Correto? E veja a resposta do Lula: não, o Lula não tomou nenhuma providência. Aí o problema. Depois explico. Muito bem. E o Moro continua perguntando: eu não entendi então, no contexto, porque o senhor procurou especificamente, como o senhor afirma, o senhor Renato de Souza Duque. O Moro quer saber de Lula porque ele procurou a pessoa do Renato de Souza Duque para saber sobre casos de corrupção e não outras pessoas. Por quê? Só o Renato de Souza Duque. Aí o Lula respondeu: eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado dinheiro, que o Duque tinha conta no exterior. E eu falei para o Vacari, veja aí, o Vacari, o petista: se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Aí o Lula diz que se encontrou com o Duque lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E aí o Lula fez a seguinte pergunta ao Duque: Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Aí o Duque respondeu: não tenho. Mentiu, né? Não tenho. Aí o Lula disse para o juiz Sérgio Moro: acabou. Para mim é o que interessava. Aqui mais uma prova da condenação do Lula. Ele diz aí que o Renato de Souza Duque, que foi indicado pelo PT,
e nomeado pelo PT, pelo Lula, para o cargo de diretoria de engenharia ou serviços da Petrobras, e o Duque é que pegava as propinas e passava para o PT, com o contato com o João Vacari, correto? Então o Lula diz aqui que se encontrou com o Duque no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e fez a seguinte pergunta: Duque, você tem conta no exterior? E o Duque respondeu: não tenho, Lula, não tenho. Aí o Lula disse para o Sérgio Moro: então acabou. Para mim, isso é o que interessava. Para mim, isso é o que interessava. Não. O Lula teria aqui a obrigação de abrir uma sindicância para descobrir aqui se havia casos de corrupção ou não na Petrobras. Aqui está mais uma prova da condenação dele. Ele deveria ter aberto uma sindicância, fiscalização ferrenha, para descobrir se havia casos de corrupção na Petrobras e não se contentar com a resposta simples de uma pessoa aí suspeita, que é o Renato Duque. Mas o Lula não fez isso por quê? Porque ele fazia parte aqui da corrupção. É óbvio que iriam descobrir. Então é por isso que ele respondeu como uma criança, dizendo: ah, já que o Duque disse que não tem conta no exterior, não tem. E eu estou satisfeito com isso. Aí eu não fiz mais nada. Não procurei mais ninguém. Aí está mais uma prova que levou o senhor Lula à condenação. Correto? Muito bem. O Renato de Souza Duque, diante de Moro, falou que está aí. Eu fiz aqui um pequeno resumo, tá? Muito bem. E por fim, no último encontro, em 2013, em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo. Eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que então, o presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei: não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim: olha, e das sondas, tem alguma coisa? Eu falei: e tinha, né? Eu falei: não, também não tem. Ele falou assim: olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi. Mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Ele está dizendo aqui para o juiz Sérgio Moro que se encontrou com o Lula no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, como o Lula também afirmou, né, sobre esse encontro. E o Lula perguntou ao Renato Duque se ele tinha alguma conta no exterior, não é? Propinas aí de empresas, porque havia esse boato. E o Lula perguntou se o Duque também havia recebido dinheiro, corrupção, propina, dos contratos das sondas na Petrobras. E o Lula perguntou aí: e das sondas, tem alguma coisa? Alguma propina? Aí o Duque diz aí: eu falei e tinha, né? Mas aí o Duque mentiu. Eu falei não, também não tenho. Só que o Duque tinha, não é? E disse não ao Lula. Aí o Duque disse: o Lula falou assim, olha, o Lula falando para o Duque: olha, preste atenção no que vou te dizer.
Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Aí, né, o Duque disse que o Lula, depois dessa conversa com ele no aeroporto de Congonhas, iria conversar com a Dilma, porque a Dilma aqui na época era presidente do Brasil, não é? Presidente. Então você vê aqui que nessa conversa do Lula com o Duque, as provas também aqui estão claras, não é? Que o Lula soube dessa corrupção lá na Petrobras, dizendo ele, não é? Já nessa época aqui, ele não era mais o presidente, e sim a Dilma Rousseff. Aí o Lula procurou o Duque para saber se ele realmente estava recebendo propinas, né, em relação a contratos da Petrobras. E o Duque mentiu, disse que não. E o Lula se contentou com a resposta do Duque, como o próprio Lula disse, não é? Ele se contentou com a resposta do Duque, quando na verdade deveria ter feito aqui, providenciado, não é? Se ele não tivesse envolvimento algum, antes mesmo, né, quando ele era o presidente, e aqui já era a Dilma, ele teria providenciado aí, junto à Dilma, Partido dos Trabalhadores, uma sindicância ferrenha na Petrobras, e não se contentado apenas com a resposta aqui do Duque, dizendo que não tinha conta de corrupção no exterior. E o Lula aqui, veja, diz, olha, você não pode ter nada no teu nome, entendeu? Não pode ter nada no teu nome. Isso aqui bate certinho com a não ação, com o não comprometimento do Lula em fiscalizar essa onda de corrupção na Petrobras, justamente porque ele fazia parte do esquema. E é por isso que ele foi condenado nos autos do processo, entendeu? É isso aí, bem esclarecido, não é? Aí está. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.